Eu sei que pode ficar repetitivo, mas que episódio incrível! Você confere a minha análise e muito mais depois da vinheta. O episódio já começa nos apresentando a história do personagem Kun Agüero, que inclusive na análise passada eu fiquei muito intrigado com ele, já que no final nós temos o personagem que inclusive aparece nesse episódio falando o nome do Agüero e tinha todo um mistério sobre ele, e aqui nós descobrimos muito mais sobre o personagem. Primeiro que começa com um efeito incrível de chuva caindo de forma lenta, e nós vemos uma cena do Agüero caído no chão. Então nós vemos pessoas conversando e elas dizem mais ou menos assim: ficou sabendo, escolheram uma princesa. Escolheram a senhorita Maria, né? Então, o que vai ser do Agüero? A irmã dele não foi escolhida. E, se ela não foi escolhida, então toda a sua família será exilada e desmontada. Aí nós vemos o Agüero se levantando, e ele tá todo sujo, e nós ouvimos ainda as pessoas falando mal dele, falando que a família dele são um bando de fracassados, que são os lixos. E nós vemos uma cena da mãe do Agüero, bom, dá a entender pelo menos que é a mãe dele, falando muitas coisas que influenciam até hoje as ações dele. Por exemplo, falando para ele não demonstrar fraqueza, que quando as pessoas demonstram fraqueza, elas morrem. Dizendo inclusive que ele só deve acreditar em si mesmo. Mas bem, pelo que dizem e o que podemos entender sobre essa história do Agüero e por que ele é da forma como ele ele foi usado por uma personagem chamada Maria, e dizem que ele foi enganado e traído por ela que virou uma princesa. Mais pra frente no episódio vai dizer mais algumas coisas a respeito dessa história do Agüero, mas já vamos chegar lá. Então nós voltamos para o presente, para o momento atual, onde será iniciado o terceiro teste, e nós vemos o Ban olhando para o céu, e ele diz: nossa, esse é o céu? Aí nós vemos uma cena cômica, com o Uraki, o crocodilo, dizendo: ué, peraí, você não sabe o que é o céu? Aí nós vemos uma curta lembrança do Ban com a Rachel, onde ela dizia sobre as estrelas e sobre a noite. E o Ban fala: ué, mas a Rachel havia me dito que nós não poderíamos ver o céu e as estrelas, a não ser que nós estivéssemos no topo da torre. E o Kun diz algo que, pelo que eu interpretei, ele quer dizer que aquele céu ali que eles estão vendo é uma imitação, é algo feito de Shinsu. Eu posso ter entendido errado, se eu tiver, só vocês comentarem aí, porque isso aqui é uma análise feita por mim e por vocês. Então, eu sou um ser humano, eu estou apto a errar, enfim. Nós vemos o Kun conversando com o Ban e diz: ué, você veio escalar a torre só pra ver o céu, as estrelas? E o Ban diz: não, calma aí, não é bem assim. A Rachel quer isso. Por isso, eu achei que devesse vir aqui para vê-las. Então nós vemos o Agüero questionando o Ban, dizendo: por que a Rachel te deixou para subir a torre sozinha? E nós já vamos entender um pouco mais sobre isso. Inclusive nós vemos ele bem desconfiado, dizendo: e eu me pergunto por que dela ter tomado conta de você por tanto tempo. Isso me cheira esquisito. Nisso nós somos introduzidos ao próximo teste. E nós vemos o Agüero tentando analisar um pouco a situação. E então aparece esse personagem que está aparecendo na tela, que é bem estranho inclusive. E o Agüero até zoa ele. E ele tenta conversar com eles e passar uma dica para eles sobre o teste. E a dica é o seguinte: o teste deve ser feito em 10 minutos. Mas ele comenta que todas as equipes que não gritaram, porque havia muita gente gritando, ou seja, que não passaram, estavam desesperados com relação ao teste. E ele diz que todas as pessoas que passaram foram dentro de 5 minutos. E nós vimos esse personagem cujo nome eu não lembro, inclusive eu nem lembro se foi falado o nome dele, acho que sim, mas enfim. E ele dá meio que um aviso para o Kun. Ele diz: sabe, ser tão cuidadoso assim pode dar ruim, filho abandonado da família Kun. Bem, você não tem culpa de ser assim depois daquela terrível traição que você passou. E então o Kun fica furioso e parte para cima dele. E nós vemos uma cena cômica com o Uraki. É briga? Eu tô dentro. E então a equipe do Ban dá início ao teste e nós conhecemos o avaliador, o Han Sung-yu, que é o personagem que havia aparecido no final do episódio passado, que diz: Agüero Agnes. Inclusive ele tem um visual muito bacana, assim como a maioria dos personagens de Tower of God. E nós vemos, através do pensamento do Agüero, que ele conhece esse personagem. E basicamente esse teste consiste em abrir uma porta dentro de 10 minutos. E isso deixa o Agüero muito encucado, deixa ele pensando bastante, mas já vamos chegar lá. E sim, que eu também odeio pensar. E então nós vemos como o Agüero é frio e calculista, onde nós vemos ele tentando organizar as informações que ele já tem, e parte para o pensamento do Yu, e ele diz que finalmente parece que apareceu alguém que usa a cabeça, no caso o Agüero, porém isso não é o suficiente para passar nesse teste.
Nisso nós vemos mais lembranças da história do Agüero, onde nós vemos a mãe dele dizendo que ele não deve acreditar em nada do que as pessoas dizem. E vemos mais cenas de pessoas falando sobre o Agüero que dizem: você ouviu sobre o rumor do Sr. Agüero e da senhorita Maria, que é a pessoa que traiu ele, e diz que eles eram amantes, e também questionam: eles não eram meio irmãos? Aí nós entramos mais nessa questão da traição que o Agüero sofreu. As pessoas dizem que a irmã do Agüero era para ter sido escolhida como princesa de Jihad. E pelo que eu entendi aqui, pelo que dizem, inclusive tá aparecendo na tela, era para a irmã do Agüero ser escolhida, só que ele ajudou a Maria, que é essa personagem que traiu ele. E por conta disso a irmã dele não foi escolhida e a família dele foi abandonada. Aí o Agüero tava lá tentando se concentrar para resolver o teste e ele começa a ficar desconcentrado por causa disso. Ele começa a lembrar disso e ele fica: por quê? Eu nem lembrava mais disso. Aí ele se liga que é por conta do Ban, que o olhar que ele tinha na época, um olhar inocente, é o mesmo que ele vê no Ban hoje em dia em relação a Rachel. E o Agüero tá tão imergido nessa confusão mental que ele fica: não acredito em ninguém, e corta pro Rak abrindo uma porta. E eu fiquei tipo: caramba, mano, e agora? E eles passam no teste. Aí ele fica tipo: ué, por que você abriu aquela porta? E dá um foco no olhar do Rak e diz: instinto. E então o Yu explica que a condição para passar nessa prova era abrir uma porta em 5 minutos. E era qualquer porta, não importa qual eles abrissem, só tinham que abrir em 5 minutos. E o Agüero fica intrigado e ele pergunta para o Yu: o que esse teste avalia? E o Yu responde: aquela princesa te machucou tanto assim? Agora que você está ferido, você não acredita em mais nada. Você não consegue fazer mais nada sem ter certeza. O mundo não irá esperar até você ter certeza. Você precisa de companheiros que irão abrir as portas sem hesitar. Você não sente vontade de proteger esses olhos que não conhecem a dúvida? No caso, se referindo ao Ban. E corta para uma cena muito interessante que me deixou bem intrigado, que mostra aquele personagem que deu a dica para eles conversando com o Yu, e ele diz assim: como você falou, dê a dica a eles sobre o teste. Por que você me fez fazer isso? E o Yu responde: eu queria ver se uma dica iria ajudar ou atrapalhar eles, mas eu acredito que, obviamente, tinha uma segunda intenção por trás. E o Ban tenta questionar o Agüero sobre qual é dessa história que tanto comentaram em relação a ele, só que o Agüero diz que não quer comentar sobre isso, e o Ban respeita. E o Agüero completa dizendo que espera que o Ban consiga ver estrelas de verdade com a Rachel. E nós vemos o pensamento do Agüero, e ele se pergunta: se eu quero proteger esses olhos, no caso os olhos do Ban, e ele completa dizendo: eu sou o único que precisa sentir isso. No caso, pelo que eu entendi, essa traição, ele não quer que ninguém mais sinta, só ele sentir já basta. E então mostra um outro teste e nós vemos a Rachel, pessoal. Sim, a Rachel. Quando eu vi isso eu fiquei muito surpreso. E nós vemos um outro examinador conversando com o Yu, e ele basicamente diz que por preguiça ele misturou os 2 primeiros testes, e os únicos que passaram foram uma equipe com 3 pessoas, que é a equipe da Rachel, onde tinha mais 2 pessoas e eles mataram todos ali naquele teste, só sobrando eles. Após isso nós vemos uma cena do Shibisu, que é aquele personagem aleatório que eu havia comentado no vídeo anterior, e nós vemos ele conversando com o Ban e com a equipe do Ban, ou seja, o Agüero e o Rak, e ele diz que sente simpatia pelo Ban. E durante essa conversa nós vemos o Lero Low, o examinador do episódio passado, que eu inclusive havia achado muito interessante, e muita gente comentou, e é verdade, que ele lembra muito o Hisoka de Hunter x Hunter. Mas enfim, ele comenta com eles que eles tiveram a chance de participar de um teste bônus, mas as pessoas questionam: ué, por que nós deveríamos participar de um teste bônus? Aí o Lero diz 2 coisas. Ele diz: primeiro, a participação é opcional. Segundo, o time que vencer esse teste não irá precisar fazer mais nenhum dos outros. Vocês receberão a permissão de subir a torre, caso vençam esse teste. E então é iniciado o teste 4, intitulado de O Jogo da Coroa. E basicamente esse é um teste com um tempo limite de 5 minutos, onde existe uma coroa ali e as pessoas têm que lutar, e quem conseguir pegar a coroa tem que ficar sentado num trono que está ali durante 5 minutos, e ela não pode se levantar e não podem tirar ela dali. Então ela tem que ficar sentada e os outros 2 da equipe dela tem que proteger essa pessoa que está sentada das outras 4 equipes, que ao todo, por cada rodada, são 5 equipes. E o time que tiver com a coroa até o fim do jogo, vence. E o Lero diz que eles convidaram a equipe de outro andar para participar, que no caso é a equipe da Rachel. Aí o Ban vê a Rachel lá no fundo, ela de capuz, e ele fica tipo: hã? Ele fica meio na dúvida, tipo, é a Rachel? E então, a equipe do Ban não participa dessa primeira rodada. Quem participa é a equipe da menina lagarto lá, que eu até a próxima análise vou gravar o nome, eu juro. E ela sozinha derrota os 3 caras da outra equipe. E nós vemos que ela é muito poderosa e que ela com certeza pode ser um problema para a equipe do Ban. E ela rouba a coroa e senta no trono. Então o Shibisu e o outro cara vão ter que proteger ela. Mas enfim, como
os meninos estão conscientes da outra equipe, é iniciada a próxima rodada. E o episódio acaba assim: a equipe do Ban vai adentrar na próxima rodada e a equipe da Rachel também. Então quero muito ver se de fato o Ban vai ver a Rachel e qual vai ser a reação dele ao vê-la. E qual vai ser a reação dela? E também, como ela tá se escondendo, eu quero saber se a reação dela vai me surpreender, se de fato eu vou ficar irritado com ela, e se é nesse episódio, no próximo no caso, que vai mostrar que ela é tão vacilona quanto o pessoal diz. Enfim, pessoal, essa foi a análise de hoje. Desculpa se ficou meio confusa, é que eu assisti o episódio agora há pouco e não deu tanto tempo de análise assim, eu teria que assistir de novo. Só que enfim, eu gosto de lançar a análise o mais rápido possível. E enfim, o pessoal conhece aqui, né, a pior análise de Tower of God. Enfim, pessoal, se gostaram, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal. Assistam um vídeo de Cowboy Bebop que saiu de segunda, que foi um vídeo que flopou. E segunda que vem vai ter um vídeo onde eu e um amigo assistimos o pior anime do mundo. E inclusive eu acho que vai flopar, então por favor, dê uma força, passem no canal segunda-feira. E é isso, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui.